Nessa videoaula nós vamos estar apresentando a segunda parte da planilha de cálculos de coordenadas de um levantamento topográfico por caminhamento, fazendo o exemplo aí de uma poligonal fechada, então dando continuidade à parte 1 do início dos cálculos. Então nesse momento, uma vez que nós já encontramos as projeções em X e também as projeções em Y, isso com os dados de campo que nós já levantamos, nós tínhamos o azimuth inicial do alinhamento AB e tínhamos também as distâncias. Nós coletamos as distâncias no campo, portanto calculamos o perímetro e calculamos também os azimuths dos outros pontos, uma vez que nós calculamos o azimuth inicial. Agora, com base nessas projeções em X e Y, nós precisamos calcular as projeções corrigidas, fazer correções nas nossas projeções, para que então possamos encontrar as coordenadas totais ou absolutas. Então, como que a gente encontra as projeções corrigidas? Vamos fazer então o cálculo do coeficiente de correção. Precisamos encontrar um coeficiente de correção que nós vamos multiplicar a essas projeções para a gente corrigir então o erro das coordenadas também. Então vamos lá, o coeficiente de correção em X é dado por Cx. E a fórmula para calcular esse coeficiente é menos somatório da projeção em X sobre o perímetro. Ou seja, menos somatório de ΔX, menos 0,715, dividido pelo perímetro, 1216,46. E temos esse resultado do coeficiente. Precisamos guardar esse número. Calculamos também o coeficiente de correção em Y, dado por CY. É a mesma fórmula, só que é menos somatório de ΔY, menos somatório das projeções em Y, dividido pelo perímetro, 1216,46. Portanto, menos com menos mais, né? Então, 0,758 dividido pelo perímetro, 1216. E nós temos aqui o coeficiente em Y. Vamos guardar bem esse número, porque vamos usar ele então para multiplicar o fator de correção, o coeficiente de correção, aqui nessas projeções, para encontrar as projeções corrigidas. Então, agora sim a gente calcula as projeções corrigidas. Portanto, a projeção em X corrigida, ΔX corrigido, é dado por essa fórmula. O coeficiente de correção em X vezes a distância do alinhamento mais o próprio ΔX, a própria projeção. Ou seja, o coeficiente em X menos 0,0005877 vezes a distância do alinhamento, 350 metros, mais 265, que é a projeção em X, o ΔX. O resultado é 265,454 metros. É a projeção corrigida em X. Procedemos o mesmo cálculo para Y. A projeção corrigida em Y, ΔY corrigido, é dado por coeficiente de correção em Y vezes a distância do alinhamento mais a projeção em Y. Portanto, o coeficiente de correção em Y é 0,0006231 vezes a distância do alinhamento, 350 metros, mais o ΔY em si, que é 227,870. Temos então a correção da projeção em Y, dado por 228,089. Vamos observar aqui o quão importante é necessária essa correção da projeção. Porque se você observar o ΔX aqui na projeção sem a correção, né, as coordenadas relativas não corrigidas, com essa coordenada relativa corrigida, nós vamos ver aí uma diferença de 21 centímetros em metros, né? No caso aqui, dado em metros, ou seja, 0,21, ou seja, 21 centímetros de diferença daqui para cá. E aqui também em Y, não corrigido para o Y corrigido, nós vamos ter também
21 centímetros, portanto nós estamos falando aí de um erro que estava embutido de 21 centímetros na coordenada. Isso aí dá quase um palmo aberto da mão, né? A mão aberta. Então 21 centímetros, dependendo do nosso trabalho, se for um trabalho de campo, em áreas rurais, tudo bem, sem problemas. 21 centímetros em uma área de 2.000 hectares, 50.000 hectares, isso não tem problema, né? O problema é que quando nós estamos em uma área, em áreas urbanas, né, ou semi-urbanas, existe a necessidade de maior precisão dos nossos levantamentos. E 21 centímetros, muitas das vezes, não é aceitável. Então nós precisamos fazer essa correção. E agora, com essa correção, nós podemos encontrar as projeções totais. Aliás, as coordenadas totais ou coordenadas absolutas do nosso levantamento. Assim, a gente procede com o cálculo das outras projeções, através da mesma fórmula, e nós encontramos, então, os resultados das projeções corrigidas em x e também em y. Lembrando que o somatório dessa coluna das projeções em x corrigidas tem que dar zero, e o somatório também desses valores em y precisa dar zero. Agora, se o seu valor não está dando zero, provavelmente foi por algum erro de arredondamento de sua parte. Tá? Aqui eu arredondei sempre para cima ou para baixo, talvez eu deva ter esquecido algum número ou outro aqui, mas é sempre interessante nós arredondarmos para mais. Então, se essa segunda casa na sua calculadora, por exemplo, deu um valor de 6, 7, 8 ou 9, você pode arredondá-lo então para cima. E aí, fazendo o somatório, você vai encontrar zero, tá bom? Sempre o somatório das projeções corrigidas precisa ser igual a zero. E assim, finalmente, nós calculamos as coordenadas totais, a partir então das projeções corrigidas. Como que nós encontramos as coordenadas totais? Primeiro, precisamos das coordenadas de partida. Lá no campo, nós coletamos a partir do receptor GPS Trimble R8 coordenadas iniciais. Fomos lá na nossa referência de nível e coletamos a coordenada inicial que vai dar a amarração de todo o nosso levantamento. E vamos supor que nós encontramos em x a coordenada de 1000, valor 1000, e em y 1000. Obviamente esses valores aqui coloquei 1000 e 1000 para fins didáticos, né? São coordenadas arbitrárias. Mas o que você faz aí a campo então é coletar via GPS essa coordenada inicial, ou você pode também colocar coordenadas arbitrárias também, sem problemas. Então o que nós fazemos para encontrar as coordenadas em x é somar 1000, que é o valor da coordenada de partida, mais o ΔX corrigido. Portanto, 1000 mais ΔX corrigido, 265,454, é igual a 1265,454. Essa é a coordenada total, coordenada absoluta. Em y, a mesma coisa. 1000, coordenada de partida, mais ΔY corrigido. Então é igual a 1000 mais 228,089. E nós temos aí o valor das coordenadas, da coordenada total em y para esse alinhamento AB. E aí nós procedemos com o cálculo das outras coordenadas, terminando então aí o preenchimento da nossa planilha de coordenadas, o cálculo topográfico de uma planilha de coordenadas para a poligonal fechada levantada por caminhamento. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo.